nos últimos 15 anos ela teve um crescimento, quer dizer, de grande escala, né? Nós vinha há 15 anos atrás com 60 vacas em ordenha, hoje já temos umas 440, a ideia é chegar a umas 500 vacas. A nossa propriedade ela atua em outras áreas, a gente tem a prestação de serviço de silagem, onde a gente atua a grande maioria da demanda é no estado de Santa Catarina, mas a gente também atua no norte do país também. Termina com a água, mistura o final e vai para a distribuição, né? É uma fazenda desse tamanho, começa o trato às 4h30 da manhã e geralmente vai até 8h30, 8h15 por aí da manhã. Então cada minuto é bem importante, né? Para que dê tempo de tudo certinho ali e os animais não fiquem sem comida no coxo também. No começo a gente fez esse lote pensando na cama de serragem, porque até então a gente tinha cama com colchão e a manta em cima e jogava a serragem em cima dessa manta, né? E a gente tinha algumas lesões de arrete e a gente viu que as vacas não estavam tão confortáveis, né? A aspersão vem junto com o vento nesse momento, né? Foi investido numa aspersão com sensores, né? Para não, caso não tenha vaca embaixo, não tá desperdiçando essa água. E tá indo bem essa aspersão dessa maneira. O Gessé mandou avisar que não vai mais fazer vídeos. Por que você não se inscreveu no canal da Santa Fé? Então inscreva-se agora e ele continuará gravando em fazendas ao redor do mundo. Hoje sou contratado na empresa como coordenador administrativo, né? E aqui a gente tem um lote de primíparas e segundíparas, né, no caso. No começo a gente fez esse lote pensando na cama de serragem, porque até então a gente tinha cama com colchão e a manta em cima e jogava a serragem em cima dessa manta, né? E a gente tinha algumas lesões de arrete e a gente viu que as vacas não estavam tão confortáveis, né? E pensando nisso, foi feito um teste há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, nesse lote aqui, e onde a gente simplesmente colocou só serragem. E algumas das camas a gente colocou pneu também para ver como que ia ser, se ia se comportar melhor com o pneu e serragem ou só serragem, e o melhor resultado foi a cama só com serragem, né? Então a gente percebe que ela tem um conforto bem maior, e a questão da umidade, o pneu, quer queira ou não, ele não consegue deixar que a cama fique bem seca, né? E com o pneu a gente não consegue mexer essa cama, se for necessário mexer ela, né? Então se tornou melhor fazer só com serragem. E com isso, fazendo esse teste aqui, a gente já foi para os outros lotes e foi tirando as camas, né? Tirando os colchões e fazendo também o mesmo esquema aqui com a serragem, né? Outro ponto também que foi uma questão de melhoria, foi investido em mais ventiladores, né? Foi colocado mais ventilador e para ligar um pouquinho antes, né? Hoje eles estão ligando, essa linha aqui está ligando com 22 graus, né? Já liga. E a aspersão vem junto com o vento nesse momento, né? Foi investido numa aspersão com sensores, né? Para não, caso não tenha vaca embaixo, não tá desperdiçando essa água. E tá indo bem essa aspersão dessa maneira. Estamos aqui nos animais pós-desmame, então eles saem do aleitamento no galpão de cima e vêm para esse lote. Essa dieta aqui, ela é a mesma dieta dos animais em recria que a gente viu no outro galpão lá. O que tem de diferente aqui é que ele tem alguma parte de top dress de ração aqui para em diferentes quantidades para diferentes lotes, né? Então a gente tem aqui um pós-desmame e aí a gente já vai para um lotezinho de animais de 160 a 180 quilos, depois animais de 200 quilos, 220 quilos, e esses animais aí vão para outra baia lá. Então aqui a gente joga a dieta das novilhas lá e faz um top dress de ração aqui, ali até um pouco de milho vai se encaixando. Então isso também é bem dinâmico, porque conforme for a dieta das novilhas lá, eu preciso ajustar aqui, né? Então tanto quanto ração ou top dress de milho por cima aqui tem que ser ajustado de acordo com a alimentação das novilhas lá. E isso oscila também, né? Conforme a gente comentou lá em cima, pela oportunidade ou pela quantidade de forragem que a gente tem a fornecer, né? Então quando tem sorgo, vai o sorgo, quando tem trigo, vai o trigo, quando tem só silagem de milho, só silagem de milho. Então tem essa dinâmica aí que vai se ajustando para esse gado de fora. A gente está aqui pro lote que de início seria lote de primíparas somente, né? Mas devido ao espaço, né? E comportar todos os animais, algumas multíparas estão aqui, mas a ideia é que fosse um lote
realmente de novilhas. Esse lote a gente foi o inicial aí da parte da serragem, né, de freestyle na fazenda. É um lote que hoje está com 38,6 de média, com uma eficiência alimentar de 1,58. Então, como eu comentei, as novilhas vêm aqui, começam a lactação dela, conforme elas vão dando desempenho, elas vão se encaixando para ir no lote de primíparas de alta lá. A parte de ventilação aqui desse galpão também é uma coisa que a gente frisa bastante, não só desse quanto dos outros também. E a gente veio nesse ano com uma forte pressão em ajustar a parte dos ventiladores, aspersão, sala de espera, a gente não ter tanto problema no verão quanto a gente teve nos verões que passaram. Então aqui a gente vê que o ventilador precisa de um ângulozinho um pouco melhor, e isso está no nosso cronograma antes que chegue o mês de dezembro, de janeiro, fevereiro, que são os nossos meses de mais dificuldade, né? Então nessa situação a gente vem na fazenda com o anemômetro, né, e ajusta junto com o produtor essa parte para que realmente chegue o vento necessário na hora certa, na vaca, né? Então esse é um ponto bem importante. Nos outros galpões lá, a gente tinha um problema que antes no colchão batia o vento e retirava a serragem de cima da cama. Isso era realmente uma dificuldade para nós. E aí agora com a cama de serragem a gente consegue dar essa inclinação suficiente para o ventilador e vai entregar aí com certeza mais conforto para os animais, e também a cama vai continuar tendo o conforto necessário. Então aqui, como a gente comentou, a dieta das novilhas lá, muitas vezes aquela dieta lá é para segurar, né, o ganho de peso, é para ter um ganho de peso mais equilibrado. E aqui nessa fase a gente sabe que o pós-desmame é a parte mais importante. Então a gente quer que esses animais acelerem no ganho de peso, não tenham esse déficit, né, de energia, tendo em vista que eles saíram de uma alimentação lá que era um tipo de concentrado com aleitamento, e eles tinham baias individuais, e agora eles estão um lote coletivo. Então eu preciso suprir essa demanda energética aí para não ter essa queda de ganho de peso ou os animais se debilitar a parte do sistema imunológico. Então a gente foi ajustando conforme o manejo e conforme foi vendo o desempenho dos animais também, esse top dress aí. Mas é uma coisa que a gente está vendo que foi sucesso, e a gente vai continuar. Facilita no manejo porque é uma dieta que já está sendo feita lá em outro lote, né? E o único trabalho realmente é essa parte do top dress. Mas não é uma coisa também assim que vai durar o dia todo, né? Então é um momento do dia e realmente está entregando um resultado legal. A gente trabalha fazendo transições, né? Então aqui, essa ração aqui, ela é fornecida lá no final do aleitamento dos animais lá em cima. Então o primeiro lotezinho aqui já ganha essa ração aqui para ir adaptando já com a dieta do próximo lote. Então é uma transição que a gente tenta fazer lá mais segura, né? E os animais não estranhar tanto essa alimentação diferente, para que os animais continuem ganhando peso, né? Então agora vai ser feita a mistura, né? Mas realmente foi a maneira que a gente encontrou de ser menos agressivo essa desmama. Então a transição bem feita aí está sendo um sucesso aqui pra gente. Eu faço parte de uma fazenda de leite, que é uma fazenda familiar, né, que somos em 3 irmãos, e com as esposas e os filhos que atuam, a grande maioria deles atua na atividade. Nossa propriedade é uma propriedade que nos últimos 15 anos ela teve um crescimento, quer dizer, de grande escala, né? Nós vinha há 15 anos atrás com 60 vacas em ordenha, hoje já temos umas 440, a ideia é chegar umas 500 vacas. Nossas vacas são estabuladas em sistema de freestyle, onde que é feito 3 ordenhas, são divididos em lotes. Hoje a gente tem 7 lotes, cada um fazendo parte da sua categoria, né? E a questão, as vacas são todas em sistema de freestyle e as recrias são em sistema de composto, onde que a gente cria todas as fêmeas. Agora a gente tem um projeto de criar alguma coisa de macho, onde a gente construiu um confinamento, né, para suprir essa demanda de machos também. O nosso volumoso é produzido tudo, a grande maioria na fazenda, né? A gente tem a área nossa de agricultável própria, são 70 hectares, e o resto é tudo em arrendado e uma parte das áreas comprada, onde que a gente destina uns 200 hectares para fazer a parte da comida, que é da parte da foragem, que é silagem de milho, silagem de trigo, né? E alguma coisa de silagem de sorgo. A nossa propriedade também ela atua em outras áreas. A gente tem a prestação de serviço de silagem, onde a gente atua no
a grande maioria da demanda é no estado de Santa Catarina, mas a gente também atua no norte do país também. E a gente tem gado de corte também, e a gente tem um confinamento e uma pequena parceria de suínos. A parte da dieta das vacas, a gente só produz o volumoso, e a parte concentrada a gente adquire tudo vem de terceiro. E hoje a sobra da leitaria, a gente agrega alguma coisa para o gado de corte, para o confinamento. O confinamento foi feito, a gente tem um pouco umas áreas de corte, né, de gado de corte, um pouco de cria de corte para absorver o confinamento, para absorver essa área de cria de corte, e também pensando nos holandês, né. A ideia nossa é criar o holandês para isso agregar um pouco de valor também, né. E a ideia mais para frente é fazer o bife under, né, que daí seria o cruzamento do holandês com o corte, né, que também dá um cruzamento bom e que dá um material bom, uma carne bem saborosa, né. Com incentivo, hoje você já tem incentivo de Angus com o cruzamento de Angus com o holandês, já dá um incentivo do Angus também. Então a atividade de leite hoje é uma atividade que tem que ser sustentável, né? Que todo mundo depende de uma atividade sustentável, né? Eu vejo que atividade de leite, pessoas que não conhecem, era bom elas conhecer para eles verem o que é um desafio de um produtor de leite, né? Quanta coisa que ele tem que cuidar no mesmo momento, né? Desde que a bezerra nasce até que a vaca produz, é um processo de tempo, né? Não é do dia para a noite que isso acontece, coisa de anos, né? O produtor de leite tem que ser uma pessoa que já vem meio no sangue, tem que ser meio de nascença, já tem meio criar e gostar, né? Porque é uma atividade que eu comentei que depende muito, tem muito desafio, né? A gente também a gente produz, a gente não manda no mercado, né? Então a gente é uma coisa que você tem que se dedicar e tem que ser efetiva, tem que produzir para compensar, né? Eu já faço parte de uma terceira geração, né? Hoje a gente já está indo para uma quarta geração, né? Isso também é uma coisa que tem que se cuidar, né? Que tem que dar condição de trabalho para as gerações novas, né? Hoje a gente tem o amparo das tecnologias, né? E essas têm que ser usadas, né? E uma fazenda de leite tem que ter números, né? E esses números têm que ser usados, né? E tem que ser eficiente, porque hoje sem eficiência é difícil se manter, né? Que você tem que, como a gente não manda no mercado, né? A gente tem que tirar o máximo e ser eficiente, ter o controle do que você está fazendo, se isso é correto, e ter pessoas, parceiros bons também, né? Isso aí depende muito hoje, que o produtor de leite ele está focado na produção, e daí tem que ter pessoas que trazem as inovações, né? O que está sendo viável, o que poderia mudar, né? A gente nos últimos anos teve um grande avanço na questão dessa assessoria de pessoas, tipo nutricionistas, que eles vêm tipo acompanhar os processos, né? Ver o que está acontecendo, se tem uma produção boa ou não, né? A gente teve um aumento de produção no último ano muito significativo, de uns 8 litros aí em média. Isso aí é uma coisa que vem muito com essas pessoas que estão ali junto contigo, né, buscando melhorias e onde que a gente pode melhorar, né. Nem tudo a gente consegue fazer, mas depende do que está ao nosso alcance, a gente consegue fazer para ganhar melhorias, né. Eu já trabalho com leite há quase 40 anos, eu tinha 14 anos quando comecei, eu tenho 54 anos, eu vi muita coisa acontecer, né. A gente vinha de 30 vacas nos anos aí 80, 90, né. E no ano 2010 que a gente viu que a gente queria ser profissional no que estava fazendo, e ali chegou um momento que era investir ou sair da atividade. E ali que a gente deu um passo a mais, né? Que a gente vinha de 60 vacas e foi ano a ano subindo o plantel para hoje chegar a 400 e poucas vacas em ordem. Hoje o nosso plantel holandês são de mais de 1000 cabeças, né? É um plantel já bem... Na nossa região seria um plantel já bem grande, né? Nossas médias, antes de fecharem as vacas, nós tinha 22, 23 de média, né? Hoje a gente tem uma média que essa média dobrou, né? Daí a gente vê que quanta eficiência foi feita nesses anos, né? A gente buscou informações, buscou parceiros para conseguir chegar no momento. Hoje a nossa propriedade, eu vejo que ela tem números bons, né? A ideia é continuar com esses números, né? O desafio mais agora seria continuar com o que está aqui. A gente tem números muito bons em relação a outras fazendas, a nível nacional também. Na nossa fazenda hoje a gente pode dizer que a gente tá bem de números. Aqui também a gente sempre tem a questão da tecnologia presente, né? Uma delas que não tem como deixar de abrir mão hoje é o colar, né?
a gente consegue monitorar o cio, e com a ligação com a ordenha a gente tem por vaca, questão de produção, a gente consegue fazer o controle leiteiro total. E aí que a gente toma a decisão, aí que entra a importância de ter essas informações na mão para saber o que fazer. Aí entra a dança da cadeira dos lotes, qual dieta que o animal deve comer, quantos dias que esse animal tá, como é que tá a ruminação desse animal. Então a gente troca de lote pensando também na ruminação, né, para que ele seja mais eficiente. E ao mesmo tempo a gente consegue pegar também cio e a saúde dele, vem a mensagem pra gente, é muito prático, a gente passa no computador, olha lá no computador, aquela vaca tá tantas horas sem alimentar, ou tá tantas horas sem ruminar, tá parada, porque você pega o número do animal, o lote do animal, você sabe onde ele tá, localiza mais fácil, pensando também na praticidade pra gente que tá trabalhando e pensando no bem-estar do animal, né? Que quanto antes a gente chegar nele e resolver o problema para que ele não, né, não sofra, não pereça, que a gente não perca esse animal, né? E hoje viemos aqui para demonstrar uma fazenda aqui na cidade de Três Estilhas, a Granja dos Irmãos Auer. E eu vou começar por uma parte bem importante para mim, que é a parte da silagem de milho. Tanto a conservação quanto o manejo do silo, né? Então a gente, nessa fazenda, é um manejo somente com carregadeira, né? E a fazenda tem um capricho muito grande na hora da retirada. E é uma coisa que eu friso bastante porque isso vai refletir lá na frente, lá nas vacas, lá no reprodutivo, lá na saúde dos animais. Então, se a gente for ver aqui, tem pouca silagem solta no chão, né? O manejo de silo é muito bom, não tem nada quase de silagem solta. A limpeza de silo aqui, ela está praticamente perfeita. E essa fazenda tem uma grande vantagem, que ela produz sua própria silagem, né? Ela tem as suas máquinas de automotriz para produzir silagem. E a gente consegue também cortar a silagem no ponto certo, lógico, se o clima permitir, mas tudo dentro do padrão. Então, se a gente pegar aqui o tamanho de partícula dessa silagem também, é uma silagem, né, muito bem processada, tamanho de partícula ideal. E isso é uma coisa que também no dia da confecção da silagem a gente está por aqui, vem acompanhar, vê o ponto de corte, faz matéria seca, está por aqui, porque isso a gente tem certeza que é um ponto muito importante da fazenda. Isso aqui compromete, ou lá no preenchimento da dieta, ele está entre 40% e 50% da matéria seca, né? Então, se esse ingrediente estiver dentro do padrão, o manejo estiver correto, estiver chegando uma boa qualidade lá no coxo, com certeza os animais vão responder muito bem. A gente sempre busca aqui estar entre os 25% e 30% do volume total da massa, que chega por hora, de peso de trator. Então a fazenda também tem um maquinário bem interessante que ajuda a compactar, né? Então a gente tem trator de esteira na hora da compactação, tem a pá carregadeira, e quando tem necessidade ainda, vem ainda a pá escavadeira, né? A pá hidráulica, né? Então a gente busca realmente chegar nesses 25%, 30% de compactação. E a gente vê isso lá no dia a dia, né? O material também é um material que ajuda na hora da conservação, porque é um material que tem um amido interessante, então ele está entre 35% e 37% de amido, e com matéria seca de 34%, 35% por aí. Está oscilando entre 34% e 35%. Então a matéria seca é feita semanal também desses ingredientes, e a gente tem certeza que está numa conservação ideal. Temperatura de silo é medido toda semana também. Não tem oscilado 5 graus da temperatura ambiente, que isso é um ponto importante para nós também. Então, tudo que a gente busca aqui é pensando no resultado final lá das vacas lá. Então, aqui no manejo da confecção das dietas, a gente providenciou aqui a água quando a gente termina a dieta, para não ter que voltar lá para outro setor e vir de novo para distribuir a dieta. Então, a silagem geralmente é o último ingrediente, nesse vagão principalmente, que é um vagão vertical. E ela vai como o último ingrediente da dieta. Então a gente já alocou aqui para quando terminou a dieta, termina com a água, mistura o final e vai para a distribuição, né? É uma fazenda desse tamanho, começa o trato às 4h30 da manhã e geralmente vai até 8h30, 8h15 por aí da manhã. Então cada minuto é bem importante, né? Para que dê tempo de tudo certinho ali e os animais não fiquem sem comida no coxo também, porque o pessoal que faz a limpeza dos coxos é outra equipe. Então o cara que está no trato, e quem está fazendo a limpeza de coxo, está fazendo a limpeza de coxo. Então isso é bem importante para nós, que seja o horário seja ideal, né? Sempre no mesmo horário a entrega da dieta lá no coxo. Então estamos chegando no final aqui do silo do sorgo. Esse produto também a gente faz matéria seca semanal,
mede a temperatura do silo, né? Como é que ele tá. E é um ingrediente que a gente está aqui em Santa Catarina aprendendo com ele, né? Porque é o primeiro ano de cultivo, ele foi muito bem. A gente precisa só acertar um pouco a variedade, manejo de lavoura, tempo de maturação da planta para corte, mas a princípio é uma ferramenta que a gente vai utilizar com força nos próximos anos aí. Só temos que acertar ainda essa parte do híbrido, né? A gente tem uma vantagem, né, do sorgo, que ele tem uma sanidade maior do que o milho no período que ele está sendo cultivado, né? Se fosse comparar o sorgo com uma safrinha de milho nesse mesmo período ali, o sorgo apresenta um pouco mais de sanidade, sabe? Ele tem uma dificuldade maior, né, da parte de herbicida e manejo de lavoura, mas ele é melhor de sanidade. Esse aqui é um dos ingredientes que a gente tem como segunda forragem principal das vacas de lactação. É um pré-secado de azevém. Alguma parte a gente consegue produzir na fazenda e outra parte a gente acaba comprando. Mas esse é um ingrediente de extrema qualidade, de extrema digestibilidade, e que é isso que proporciona aquela seleção positiva. Lógico, a gente nunca vai querer seleção, mas esse aqui é uma seleção positiva que a gente tem. Quando fica uma bolinha assim no coxo, os animais buscam ele para consumir. Então é um ingrediente que ele tem um cheiro muito gostoso, ele traz uma palatabilidade para a dieta. Ele não é tão difícil de cultivar aqui na nossa região, ele é muito adepto, né? Por exemplo, aí a gente está aqui no final de outubro e ainda tem alguns produtores que estão fazendo o último corte do azevém ainda para fazer pré-secado. Então é um ingrediente de extrema qualidade. E o manejo de picagem desse produto, que é uma coisa que a gente mudou aqui na fazenda, deu muito certo. Então, para a gente não ter que todo trato, ter que jogar isso aqui dentro do vagão, repicar ele para aquele lote específico e fazer a dieta, a gente no final da tarde, por exemplo, ontem à tarde, a gente picou a quantidade de pré-secado que seria utilizado no próximo dia. Então, da mesma forma, hoje, né, no final da tarde, a gente vai jogar esse pré-secado aqui, deve dar umas 2 bolas, mais ou menos, o uso diário, e a gente vai picar tudo para amanhã fazer a mistura. Daí você ganha um tempo na mistura, tendo em vista aí que a gente tem quase que um tempo recorde, a gente precisa bater todo dia para entregar a dieta no coxo no mesmo horário todos os dias. Então, como a gente estava falando do planejamento forrageiro, né? A gente está no final do ciclo do sorgo lá e a gente está, para os próximos dias, começar a entrar com a silagem de trigo que foi cultivada esse ano. Então aqui a gente tem 2,5 kg praticamente de silagem de trigo, e a gente acredita que vai dar até a próxima colheita lá do sorgo de novo. E aí depois a gente torce para que o sorgo encontre a silagem de milho já fermentada de novo. Então a gente vai tentando adaptar, e se não der no trigo, a gente vai ter que tentar uma silagem de aveia ou tentar alguma outra estratégia. Então a gente está sempre correndo atrás desse planejamento forrageiro, né, para tratar esses animais de fora lá, que é a grande preocupação hoje da fazenda.